O Teatro Caos segue com a série de videoaulas falando de teatro com o caos. Nessa temporada de 6 episódios, o tema é o teatro brasileiro. As aulas são apresentadas pelo ator, professor e doutorando em literatura brasileira Evandro Neto. O programa é destinado a alunos do ensino médio interessados em teatro no geral. No episódio de hoje, o último da série, o Neto vai falar sobre as relações entre literatura e o cenário teatral contemporâneo, passando por encenadores como Antunes Filho e Zé Celso Martinez Corrêa. Se inscreva no canal e ative as notificações. E se gostar do conteúdo, dá uma curtida. Boa aula! Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Chegamos então ao último episódio do nosso Falando de Teatro com Caos. Passou rápido, né? Muito rápido. Bom, hoje nós vamos falar sobre a cena teatral contemporânea no Brasil. Na verdade é um pequeno recorte, um recorte bem pequeno dessa cena contemporânea teatral. Vamos falar então sobre o Antunes Filho, à frente do Centro de Pesquisa Teatral e do Grupo Macunaíma. E no segundo bloco vamos falar sobre o Zé Celso Corrêa, à frente do Teatro Oficina Usina Uzona. Espero que seja um encontro muito produtivo, em que surjam bastante possibilidades de discussão e de análise, porque são temas bem interessantes, são temas bem bacanas e eu tenho certeza que vocês todos vão gostar muito. Então vamos lá, comecemos então com o nosso queridíssimo Antunes Filho. Bom, para alguns pesquisadores, a cena contemporânea brasileira é inaugurada ou tem o seu marco inaugural com a estreia de Macunaíma, em 1978, com direção do Antunes Filho. Mas por que a estreia dessa peça foi considerada esse marco inaugural? Isso de acordo com alguns elementos estéticos. Primeiro, a corporeidade do ator. A forma como o Antunes conduzia o trabalho individual do ator e o trabalho coletivo também, porque como nós vamos ver, essa peça trata muito da questão do coro, né? A reunião de todos os atores em um trabalho coral. A simplificação dos elementos, ou seja, o uso muito dos elementos cênicos, de alguns constituintes cênicos, de maneira muito simples, sem muitas complexidades e, sobretudo, por conta da abordagem narrativa que Antunes deu para o texto do Mário de Andrade, em oposição, em contraposição a uma abordagem dramática. A reunião desses elementos acabaram mostrando que essa abordagem cênica ainda não tinha sido tratada, ainda não tinha sido utilizada anteriormente no teatro brasileiro. Então, o ano 78, com a estreia de Macunaíma, acaba marcando essa transição, com o uso de elementos que ainda não tinham sido explorados, elementos cênicos, que ainda não tinham sido explorados nas encenações anteriores a Macunaíma. A encenação de Macunaíma revela não apenas uma renovação na linguagem cênica, na linguagem teatral, mas aponta também uma guinada na própria carreira do Antunes, que até então se ocupava com o teatro empresarial, o teatro mais comercial. Antunes então abandona essa consagrada carreira para se dedicar à pesquisa do trabalho do ator. Toda a carreira dele, toda a busca dele a partir de Macunaíma, vai se dedicar a isso, a encontrar um método para estudar, para trabalhar, para investigar o trabalho do ator. E esse vai ser o fundamento, essa vai ser a base do trabalho que Antunes vai fazer com o Grupo Pau Brasil, com o CPT, com o Grupo Macunaíma. E é interessante a gente pensar isso porque quando nós olhamos, estudamos as peças dele, né, há um acervo muito bom disponível no site do Sesc. Quando a gente se depara com esse trabalho, a gente percebe isso mesmo, de fato, né? A preocupação de propor um trabalho mais limpo do ator,
seja esse trabalho, essa limpeza seja manifestada por meio dos gestos, dos movimentos, da face, da expressão, do olhar. O trabalho do ator do Antunes se concentra muito no olhar, né? Não somente na voz, mas também no olho. É como se toda a vida da personagem estivesse dentro do olho do ator. E esse é o grande desafio, e que não é fácil. Não é nada fácil pensar sobre isso, né? Não é nada fácil levar isso para o palco, dar vida para uma personagem segundo essa metodologia. Mas essa era a pesquisa do Antunes. Investir no trabalho do ator. Investir na construção de uma personagem de uma forma muito mínima. E a expressão mínima aqui, a expressão forma mínima, não quer dizer simplicidade ou pouca coisa, mediocridade, não. Quer dizer que, a partir do mínimo, a partir de uma limpeza, de um trabalho mais limpo, de um trabalho mais singelo, há a possibilidade desse ator, dessa atriz, dar uma vida inimaginável para a construção da sua personagem. Em Macunaíma, os atores são, de fato, a base da teatralidade da encenação. Por meio dessa limpeza dos gestos, por meio do uso do corpo do ator como espaço temporal. Olha que interessante isso. O ator ser usado, o corpo do ator ser usado como uma marca temporal, como uma marca especial, como um objeto cênico. Um exemplo disso, um exemplo muito interessante disso, na peça Macunaíma, é quando algumas atrizes elas são utilizadas como estátuas do palácio do vilão Venceslau Pietra, que é o vilão da peça Macunaíma, né, do texto Macunaíma. E essas atrizes usam o corpo como estátuas, e não somente como objeto cênico, mas como espaço e com a expressão temporal, na medida que elas marcam passagens de tempo também, que a presença desses corpos marcam uma passagem de tempo. E essa perspectiva do corpo, da corporeidade do ator, como objeto cênico, como marca temporal e marca espacial, vai ser uma marca registrada do trabalho de Antunes. A partir de Macunaíma, as peças que ele cria se tornam antológicas, né? As peças que ele encena de Nelson Rodrigues, Álbum de Família, Toda a Nudez Será Castigada, A Falecida, Vereda da Salvação, Chica da Silva, Antígona, enfim, outras grandes obras de arte que Antunes produziu. E todas elas focavam no trabalho do ator. Essa limpeza cênica, a simplicidade dos objetos, a ressignificação de movimentos, o olho, o olhar, as relações que são produzidas por meio do olhar, por meio dos movimentos e gestos comedidos. Tudo isso acaba se tornando marcas características essenciais das encenações de Antunes Filho. Bom, Antunes nos deixou muito recentemente, em 2019, em maio de 2019, vai fazer ainda 2 anos esse ano. As últimas obras que ele produziu, os últimos trabalhos dele foram o Nossa Cidade, em 2013, Blanche, em 2016, e Eu Estava em Minha Casa e Esperava que a Chuva Chegasse, do Lagarce, de 2018. A contribuição de Antunes Filho para o cenário teatral contemporâneo do Brasil é inegável. Ele é responsável direto pela formação de muitos atores, de muitas atrizes, do teatro, do cinema e da televisão. Com certeza, a sua morte é uma perda muito grande, mas o legado está aí. O que ele representa para o teatro, para a cena teatral, vai permanecer. Falamos então agora de José Celso Martínez Corrêa, o famoso Zé Celso, que desde 1958 radicaliza com seus experimentos a cena teatral brasileira. Sobre Zé Celso tem muita coisa para falar, porém vamos concentrar na encenação que ele fez de Os Sertões, do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Essa encenação aconteceu de 2002 até 2006.
Foram 4 longos anos em que o Teatro Oficina Usina, ou Zona, né, comandado por Zé Celso, trouxe os Sertões para o palco paulistano. E, de fato, Os Sertões do Oficina é um trabalho épico, é um trabalho monumental. Foram 5 espetáculos com 5 horas de duração. Cada espetáculo tinha quase 5 horas de duração. E qual é o contexto de Os Sertões? O contexto militante, digamos assim, político-cultural de Zé Celso na defesa ou contra o conglomerado empresarial Silvio Santos, que queria construir um shopping no terreno vizinho ao teatro. Dessa maneira, Os Sertões, a encenação dos Sertões, guardadas as devidas proporções, guardadíssimas as devidas proporções, vamos marcar bem aqui essa expressão, guardadíssimas as devidas proporções, Os Sertões de Zé Celso atualiza a luta, a saga de Antônio Conselheiro e os sertanejos, né, que são o motivo do livro de Euclides da Cunha. E é adequado fazer essa relação entre a história de Canudos, a história da luta dos sertanejos capitaneados por Antônio Conselheiro e a história do próprio Oficina, da luta do Oficina, porque em ambos os casos temos aqui a defesa de um território, como eu falei anteriormente, guardadas as devidas proporções. Essa relação ela é equilibrada. Porém, é dentro desse contexto que Os Sertões, encenado por Zé Celso, surge. E é um contexto de ativismo cultural. E é uma briga, né? é uma luta que continua rodando até hoje, né? Essa luta do Zé Celso pela defesa do patrimônio teatral, do patrimônio cultural da região do Bexiga. Isso é muito atual ainda. E o processo de composição do primeiro espetáculo foi algo muito bem elaborado, algo muito bem pensado. Esse processo se estendeu por quase 2 anos, e ele se baseava, sobretudo, na leitura coletiva do livro, em que os envolvidos nesse processo de criação poderiam falar sobre as suas impressões, as impressões pessoais, as relações históricas, fazer relações históricas com o momento atual e com o livro de Euclides da Cunha. Então, dentro dessa perspectiva, o produto, né, o resultado desse processo foi uma estética completamente associada, voltada para a realidade do sertão. E qual era o aspecto principal desse processo criativo? A valorização da potência da palavra. Assim, aspectos morfológicos, climáticos, vegetativos, características próprias do espaço geográfico sertanejo eram potencializados. Essas características eram potencializadas por meio do uso da palavra. A palavra falada, declamada, dita ou cantada pelos atores, pelo coro. Havia aqui toda uma junção entre ritmo, dança, música, coreografia e falas, com o objetivo de causar um intenso efeito estético por meio do uso da palavra. A peça Os Sertões foi apenas mais um dos grandes sucessos da Oficina, que antes dela já havia tido grande sucesso com Roda Viva, do Chico Buarque, com o Rei da Vela, do Oswald de Andrade. Inclusive 2 peças que eles remontaram, que o Zé Celso encenou novamente bem recentemente. O Rei da Vela, em 2018, foi um grande sucesso de público também. Assim como Antunes Filho, o Zé Celso faz parte desses encenadores contemporâneos que têm uma relevância absurda para a cena teatral brasileira. Óbvio que, além deles, existem outros encenadores e encenadoras que são tão importantes também. Mas esses dois têm uma relevância muito grande, sobretudo por conta de todo o histórico que eles têm, a relação que eles têm com o teatro brasileiro. Não somente porque são responsáveis por uma geração de atores, de diretores, de encenadores, de atrizes, mas por conta das revoluções estéticas que fizeram na cena teatral do Brasil. E com isso chegamos ao fim, meus amigos e minhas amigas,
dessa experiência do Falando de Teatro com o Caos, que foi uma jornada muito interessante, embora tenhamos feito apenas pequenos recortes, pequenos panoramas da história do teatro do Brasil. Eu acredito que foi bastante interessante para deixar um gostinho de quero mais para vocês. Eu imagino que todo esse percurso que nós fizemos ao longo dessas 6 aulas, desses 6 encontros, tenha despertado algum interesse, alguma curiosidade. E vale muito a pena dizer, vale muito a pena deixar registrado que tanto a literatura brasileira quanto o teatro brasileiro são 2 searas infinitas de conhecimento. Vocês podem se aventurar por eles, tanto pela literatura quanto pelo teatro, a hora que vocês quiserem, porque tem muita coisa boa para ser tratada, para ser estudada, para ser pesquisada, para ser verificada. Então ficamos por aqui. Quero agradecer imensamente ao Teatro Caos, ao Grupo Caos, pela oportunidade desse trabalho, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essas experiências. Espero que vocês tenham gostado e também espero que possamos nos ver em uma próxima ocasião. Um beijo e um abraço. Até a próxima.